quero ler uma mensagem do Evangelho para vocês, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 14, e diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus falou estas palavras a seus discípulos, e assim também ele reiterou uma promessa que antes tinha dito a eles a respeito do Espírito Santo, o Consolador, que após a sua assunção ao céu, ele iria enviar da parte do Pai para que ficasse com eles todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui em João 14, Jesus fala, no versículo 17, que o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito da promessa, que foi derramado em Pentecoste aos seus apóstolos, e assim eles começaram o ministério da evangelização e anunciou a Jesus, começando em Jerusalém, depois em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Mas ainda Jesus estava com eles quando lhes disseram estas palavras: credes em Deus, crede também em mim. A Bíblia diz aqui em João capítulo 7 e versículo 38: quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. As Escrituras sagradas, elas mostram Jesus como Filho de Deus, e ele sendo o principal responsável pela salvação do homem, porque fora dele o homem não encontra salvação. Nenhuma religião na face da terra pode salvar a tua alma da condenação do inferno. Jesus disse: eu sou o caminho, o único caminho apenas, que leva o homem para o céu, e a porta é estreita. Jesus fala aqui em João capítulo 10 e versículo 9: se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A porta é estreita.
que conduz à vida eterna. E são poucos que conseguem encontrá-la. E esta promessa da sua volta, ela é uma esperança para a igreja, ao povo de Deus, especial, zeloso de boas obras. Este povo que é o membro do corpo de Cristo na terra, e está espalhado por todos os lados desta terra, sul, norte, centro-oeste, sudeste, nordeste e por aí em diante. A igreja do Senhor Jesus, que não é templos religiosos, que não são tijolos, que não são monumentos, que não são prédios, mas que é o corpo de alguém, em que o Espírito de Deus habita, porque proveniente, o que habita no homem é de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece, que o mundo não vê. A Bíblia fala em Atos capítulo 5 e versículo 32, o Espírito Santo só foi dado àqueles que obedecem a Deus. Jesus disse: sereis meus amigos, se fizerdes tudo o que eu vos mando. A Bíblia diz que aquele que guarda a sua palavra, este é o que me ama, e o meu Pai o amará, viremos até ele e faremos nele morada. Jesus falou: eu e o Pai somos um. Quem vê o Pai, vê o Filho. Quem tem o Pai, tem o Filho. A Bíblia diz que 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Deus não fica sem testemunho. A sua palavra é a maior afirmativa de que Deus não mente, de que Deus não falha e que os seus planos não podem ser frustrados. A Bíblia diz: os céus e a terra vão passar, mas esta palavra não passará, sem que tudo se cumpra. Tudo você está vendo aí se cumprindo na terra. É fome, é doença, é falsos profetas, falsos pastores, falsos cristos, terremotos em vários lugares. É nação contra nação, reino contra reino, é um odiando o outro e o pecado aumentando, o amor de muitos esfriando. Mas Jesus falou: tudo isto vos tenho dito, para que quando acontecer, vós creais, porque Jesus não veio enganar, Jesus veio com um propósito de salvação. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5 e versículo 8: Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Deus enviou Jesus. A única esperança que o homem encontra é só em Jesus. A verdadeira paz está em Jesus Cristo. O verdadeiro amor está em Jesus. A Bíblia diz: não fieis em palavras fingidas, em palavras falsas, para que nada aproveita, porque a palavra de Deus é lâmpada, a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é água viva, é pão vivo. Jesus fala aqui em João 14 de uma promessa, é que ele vai preparar lugar, e quando ele for e preparar lugar, ele voltará para buscar, como ele prometeu, o seu povo, os crentes fiéis, tementes, sinceros, que andaram no temor a Deus durante o tempo da peregrinação aqui na terra, que se abstenharam da imundícia da carne, que se absteu do pecado e fugiu da corrupção deste mundo, porque o mundo jaz no maligno. O Deus deste século é o diabo. É ele que engana as pessoas com funk, com futebol, com axé, com sertanejo, com pagode, com cinema, iludindo as pessoas, fazendo com que elas acreditem que o viver aqui é suficiente.
Estão contentes com a vida que levam. Pecado, vai se converter. Pecado e mais pecado. E não quer se arrepender. E o diabo coloca na cabeça dessas pessoas que Deus aceitará elas, do jeito que se encontram. Se você está no adultério, se arrependa. Se você está na bebedice, se arrependa. Se você está no mundo das drogas, se arrependa. Porque o evangelho não é prosperidade. O evangelho não é você frequentar a igreja. O evangelho não é você dar dízimo. O evangelho é você crer em Jesus. Porque só Jesus salva o homem do inferno. Não tem purgatório. Não existe reencarnação. Após a morte, segue-se ao juízo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. O apóstolo Paulo fala na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele ceifará. Aquele que semeia na carne, de sua carne ceifará a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do seu Espírito, ceifará a vida eterna. A carne e o Espírito é um cobiçando contra o outro, para que não quereis fazer o que quer. Por isso que há oposição. O que a carne quer fazer, o Espírito não quer. O Espírito não consente. E assim vice-versa. Jesus falou: a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Ninguém tem desculpa para não servir a Deus. Jesus foi preparar lugar no céu. A Bíblia diz: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus não é religião. Jesus não é político. Jesus não é brasileiro. Jesus não é corintiano. Jesus não é flamenguista. Jesus é Deus. Quem crê em Jesus, como diz a Escritura, será salvo. Mas quem despreza Jesus será condenado. Porque no tempo que Jesus esteve na terra, os religiosos perseguiram a ele. Queriam matar ele fora de tempo. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com ele. Aqui em Lucas, os religiosos até considerou que ele era um homem vindo de Deus, porque ele não se dava aparência de ninguém. Ele falava retamente. Ele falava a verdade. Da mesma maneira que eu estou pregando a vós, no dia de hoje. Jesus falava a verdade. Ele ensinava de graça. Ele pregava a multidões. Mas a maioria não cria. Muitos rejeitou a ele. Judas Iscariotes trocou Jesus por 30 moedas de prata. Jesus falou: ai do homem, porque o filho do homem é traído. Os religiosos não quiseram se sujeitar aos ensinamentos de Cristo. Em João capítulo de número 9, eles falaram para um homem que foi cego de nascença: discípulo dele sejas tu. Somos discípulos de Moisés. Nós não somos nascidos em pecado, mas você é todo cheio de pecado e quer nos ensinar? Mas a Bíblia diz em Lucas capítulo 5 que Jesus não veio para os justos. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Ele veio para os doentes. Ele veio anunciar a todos a salvação de Deus. Maria não tem poder para perdoar ninguém, nem rogar por ninguém, nem agora e nem na hora da morte. Buda não é Deus para salvar ninguém. Dalai Lama não pode salvar a tua alma. Xexenoe não pode fazer coisa alguma por tua vida. Allan Kardec do Espiritismo não pode salvar a tua alma. Agora o único que pode salvar, o apóstolo Paulo diz na primeira carta de Timóteo, que palavra fiel é esta, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Na terra não há um justo sequer, não há um bom, não há ninguém que peque e ninguém que fale. Todos pecaram. Por isso que Deus enviou Jesus, porque por meio de Jesus o homem é reconciliado com Deus. Por meio de Jesus o homem tem paz com Deus. Só em Jesus o homem recebe a remissão de seus pecados.
religião nenhuma muda o homem. Pior, converte o homem 2 vezes mais filhos do inferno. Porque os religiosos percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. E depois de ter feito, eles transformam 2 vezes mais filhos do inferno. Seguidores de religiosos. O apóstolo Paulo fala: amontoarão para si doutores conforme os seus próprios desejos. Homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, irreconciliáveis, detratores de males, aborrecedores de Deus, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Jesus foi para o céu. Em Atos capítulo 1, os discípulos fitaram os olhos nos céus, e vendo Jesus subir, uma nuvem o encobriu. E 2 anjos falaram àqueles homens galileus: por que estáis olhando para o céu? Este mesmo Jesus que subiu ao céu, ele há de voltar, da mesma maneira que vós o viste subir. Mas Jesus falou: vigiai, orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Ninguém sabe a data exata, ninguém sabe o dia certo. Mas Jesus falou: quando vocês virem estas coisas acontecerem, olhai para o céu, exultai e se alegrai, porque está próxima a vossa redenção. O apóstolo Pedro fala: eles perguntam: cadê a promessa da sua vida? Porque desde que os pais dormiram, tudo permanece desde o princípio da criação. Nada mudou. O homem ficou cada vez mais interagindo com as coisas. A ciência aumentou. O homem multiplicou na face da terra. E assim, o homem é como um Deus aqui na terra. É ele e ele mesmo. E o próximo se vire, dá seus pulos. O homem pensa que tem um rei na barriga. Ele pensa que é o dono do pedaço. Ele pensa que manda em tudo, só porque tem dinheiro, só porque tem carro de luxo, só porque tem empresa grande. Ele pensa que é o dono do Brasil. Traficantes pensando que manda no bairro inteiro. E o mundo jaz no diabo. E o diabo fazendo carnaval com muita gente. O rap canta. Está tudo dominado. Não está coisa nenhuma. Porque a igreja de Jesus está na terra. Ela é sal da terra e é a luz do mundo. A igreja de Cristo, ela tem poder de Jesus para expulsar os demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. A igreja do Cordeiro. Jesus falou: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Este é o Evangelho. Quem crê nele será salvo, mas quem não crê será condenado. A Bíblia fala: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor Jesus. Pois esta promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Jesus mandou pregar arrependimento. Jesus mandou pregar o Evangelho a todo mundo, para todas as criaturas. E os discípulos não sabiam qual era este caminho. Não conheciam o Pai,
por mais que Deus Pai estava no meio deles. Jesus falou para Tomé: eu sou o caminho. Aparecida não te leva a Deus. Catolicismo romano não te leva a Deus. Espiritismo não é cristianismo. Frequentar umbanda, frequentar centros de macumba, lá você não vai encontrar Jesus. Lá você não vai encontrar a palavra de Deus. Lá você vai encontrar o diabo, que é aqueles guias com os demônios. E as pessoas não querem o evangelho de Jesus, porque esse evangelho é renúncia. É você tomar a sua cruz, negar a você mesmo e cada dia você andar na presença de Jesus. Porque se você for para a Universal, você vai ser avarento. Você vai querer imitar de Macedo, ser empresário. Vai criar biografias, fazer livros e vender a sua história. Mas se você vir para Cristo, você vai sofrer os vitupérios de Cristo. Você vai sofrer por amor a Cristo. Você vai padecer por amor a Jesus. Porque Jesus fala em Mateus capítulo 10, que aquele que perder a sua vida por amor a mim e do Evangelho será salvo. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele vai voltar. Muita gente não está esperando por ele, porque a maioria está buscando diversão. A maioria não vê que os sinais estão aí. Estão cegos. Não querem se despertar do sono. A trombeta está soando nos seus ouvidos. E você não está preocupado. Porque a preocupação é com a conta bancária. A preocupação é com o trabalho amanhã. A preocupação é acordar e comprar pão na padaria. A preocupação é com a roupa. A preocupação é em comprar casa, comprar carro. Jesus está voltando. O que você vai fazer? Porque diz em Apocalipse, capítulo 20 e versículo 15: aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Jesus falou que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. O Evangelho fala de Jesus. Só Jesus, porque Jesus é o centro do cristianismo. Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é a pedra principal da esquina, eleita e preciosa. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a esperança para os viventes. Jesus é tudo em todos. Agora o homem sem Jesus está morto nos seus pecados, delitos e ofensas. O homem sem Jesus, ele anda cego por esta terra. Ele anda acreditando ter Deus na vida, porque ganha dinheiro, tem saúde. Isso não é sinônimo que tem Deus na vida. A Bíblia diz: quem tem o filho, tem o pai. Em Mateus capítulo 11, Jesus fala: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Examinai as Escrituras, porque nelas vós encontrareis a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Todos os profetas de Deus referiram-se a Jesus. Ele viria na plenitude dos tempos. Ele viria para remir o seu povo dos seus pecados. Ele veio para cumprir a lei e os profetas. Ele veio para morrer na cruz e ali ser humilhado. Mas na sua humilhação foi tirado de nós a nossa condenação. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas aquele que não tem o Filho, não tem o Pai. Jesus,
Ele falou aqui em João 14: tudo quanto pedizes ao Pai, em meu nome crendo, recebereis. Mas as pessoas estão pedindo bens materiais. Por isso que Tiago fala: não recebeis, porque pedis mal, para gastardes naquilo que é dos seus desejos, deleites cotidianos. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7: pedi e dá-se-vos-á, batei e achareis, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-lhe-á. Aliás, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que pede, aquele que bate, se lhe é aberto. Eis aqui a raiz de Davi e a resplandecente estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o que era, o que é e o que há de vir, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Se ele tardar, espera-o mais um pouquinho de tempo, porque certamente virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Jesus está voltando. O apóstolo Tiago diz no capítulo 5 de sua carta: o juiz está às portas. A Bíblia diz na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4: conjuro-te, pois, diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, ides a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, tendo conselho nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, amontoarão para si doutores, conforme os seus próprios desejos, e voltarão para as fábulas. Esta é uma promessa, e esta promessa é fiel, ela não falha, ela não tem data de limitação. Aliás, ilimitação. A Bíblia diz que Deus, por meio do seu Filho Jesus, ele julgará este mundo, a quem o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Você está preparado para encontrar com Jesus? Em Lucas 12 diz, no versículo 20: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Em Mateus capítulo 23, versículo 33, Jesus pergunta: raça de víboras, serpentes, como vocês pensam que escaparão da condenação do inferno? Missa de sétimo dia não vai arrancar a tua alma do inferno, porque não tem este intermediário entre Deus e os homens. Não existe este conceito na Bíblia. Purgatório é antibíblico, reencarnação é antibíblico. As seitas religiosas, catolicismo e espiritismo está enganando você, fazendo você viver do jeito que você gosta. É pecado todo dia, é bebedice todo dia, é fumando maconha, cheirando cocaína, gritando Corinthians, gritando Palmeiras, indo pra show de rock, show de funk, e achando que a vida é flores, achando que a vida é rosa, é só ganhar dinheiro, comprar carro, comprar casa e alugar. E depois que morrer, você vai prestar conta com Jesus. Arrependa-se enquanto está vivo, porque diz em Provérbios: vale mais um cão vivo do que um leão morto. A esperança para você: põe a tua boca no pó e clame a misericórdia de Deus. Quem age, age. Quem sabe, age esperança. Isaías diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Todo dia você tem que buscar Jesus. Não é uma vez salvo, sempre salvo, não. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus falou isso. O apóstolo Paulo diz:
aquele que quer viver uma vida piamente com Jesus, sofrerá perseguição. Ou você pensa que evangelho é você vestir bonitinho, ganhar dinheiro, abrir igreja, ter seguidor nas redes sociais, ser famoso no mundo gospel? Isso não é evangelho, isso é comércio, isso é bajulação. Estes falsos pastores que estão enganando milhares de pessoas, fazem campanha disso, fazem voto daquilo, dá tanto para Deus, Deus te dá dobro, em dobro. Isso é mentira. Jesus falou: de graça recebestes, de graça dai. Em Atos capítulo 3, o apóstolo Pedro e o apóstolo João falaram: aquele coxo de nascença. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Toma o teu leito, vai para a tua casa e não peques mais. Jesus falou isso muitas vezes. Falou para a mulher adúltera: vai e não peques mais. Falou para a mulher samaritana: chama teu marido e venha que eu vou dar água para vocês. Ela falou para Jesus: eu não tenho marido. Jesus falou: disseste com verdade, não tenho marido, porque tiveste 5 e não era teu, e o que agora você tem também não é teu. E ela falou: vejo que tu és profeta. Ah, mulher, se tu conhecer o dom de Deus e soubesse quem é que te pede água, tu me pediria e eu te daria água viva, e tu não precisaria mais vir a este tanque de Siloé. Só Jesus tem água viva. Edir Macedo não tem água para te dar. O Papa Francisco não pode te dar dessa água. Só Jesus pode. Dobra o teu joelho na tua casa, rogue a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não rejeita um coração contrito e nem quebrantado. Busque a face de Deus, endireita os teus caminhos com o Senhor, conserte a tua vida enquanto é tempo, porque depois que morrer, não tem intercessão de Maria, não tem missa de 7º dia, não tem crucifixo. Não adianta ir para 2 de novembro, dia de finados, queimar a vela para o ente que morreu, porque é perca de tempo. O que era para ter feito, era para ter feito em vida. Abraão falou para aquele rico: é colocado um grande abismo, de sorte que os que estão aqui não podem passar para do lado daqueles que estão lá, nem o de lá passar para cá. Ah, eu peço a ti, Abraão, que mande Lázaro descer na casa de meu pai, porque tem 5 irmãos, a fim de que não venham para este lugar de tormento. Eles têm Moisés e os profetas. Muita gente não acredita na Bíblia. Muita gente pensa que a Bíblia foi escrita por homens, mas foram homens de Deus, santos, inspirados pelo Espírito de Deus. Não foi a Igreja Católica que escreveu a Bíblia. A Igreja Católica não está acima da Bíblia. Jesus falou na sua palavra: estes sinais seguirão aos que creem. E tudo que está escrito é para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Porque se as pessoas não acreditam naquilo que Jesus fez um dia, como é que tem Deus no coração? Como é que tem Deus na vida? Porque não é pendurar crucifixo no pescoço, nem no retrovisor do carro, nem colocar uma estátua na sua estante, que isso mostrará que você tem Deus na vida. Isso é abominação a Deus. São símbolos de maldição. Agora, se você guardar a mensagem da cruz, você é salvo. A mensagem da cruz que salva, não é a cruz. Jesus nasceu e morreu para nos salvar. Ele pagou o alto preço. Foi preço de sangue. Não foi dinheiro que pagou a tua salvação. Não é dinheiro que pagou a tua dívida com Deus. Foi o sangue de Jesus. E ele morreu e ressuscitou no 3º dia. Subiu para os céus, onde está a direita de Deus Pai. A Bíblia diz na carta aos Hebreus
no capítulo 12 e no versículo 3: considerai, pois, aquele que foi contradito. Eu vou ler aqui para não... Hebreus capítulo 12 e versículo 3: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ele suportou todas as coisas. Ele suportou a cruz, desprezou as afrontas e assentou-se à destra de Deus. E ele vai voltar. O mundo vai ser pego de surpresa, como foi no dia de Noé. Enchia a cara de cachaça todo dia, nos tempos de Noé. O povo era pinga todo dia, era uísque todo dia, e Noé construindo a arca. Jesus falou em Mateus 24, em Lucas 17, que assim será na volta do Filho do Homem. Estão enchendo a cara de cachaça. É festa junina pra cá, pra lá, carnaval pra lá, carnaval pra cá. É funk, é axé, é sertanejo, é show de futebol, é show de rock, é show de tudo. Tudo as pessoas encontram motivo para cheirar maconha, para fumar maconha, cheirar cocaína, beber cachaça, fazer sexo. É o que o povo quer. É pecado. Mas a ira de Deus vai se acender. Se prepare, porque hoje Jesus me trouxe aqui. E amanhã, se ele voltar agora, onde você vai passar a eternidade? É com Deus ou é lá no inferno? Porque só tem dois caminhos. O estreito leva para a vida eterna, e é Jesus. A porta larga e o caminho espaçoso conduz à perdição. É o mundo aí. Futebol, é funk, é praia, é cinema, é baladinha, é festa junina, é carnaval, é festa dos gays. É tudo aí que promove pecado, deixando o povo à vontade, deitando e rolando. Mas quando Jesus voltar, ele vai buscar um povo santo, um povo remido, um povo que guardou-se e conservou a sua vida e a fé na sua palavra. Porque o mundo será destruído, e não é pelas águas do dilúvio, é pelo fogo abrasador do Senhor dos Exércitos. Porque Malaquias diz: não vai sobrar raiz e nem ramo dos ímpios, cruéis, pecadores, soberbos, blasfemos, que não queriam se arrepender dos seus pecados, antes tiveram prazer na iniquidade. Tapou os ouvidos e foi ouvir o funk. Tapou os ouvidos e foi curtir o sertanejo, o pagode, o forró. Foi ouvir Pablo, foi ouvir Silvano Salles, foi ouvir Amado Batista, esses cantores que só cantam música de corno. Porque o homem tomou chifre da mulher e foi largar a mulher e foi casar com outra. Cometeu adultério. Ah, a vida não é casamento, é curtição. É fazer sexo com uma, com duas, com três, com quatro e assim por diante. Fornicação, se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Jesus quer te salvar agora. Amanhã pode ser tarde demais. O amanhã, Jesus fala, cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Você vai ver cada vez mais doença assolando os homens. O desemprego vai aumentar. O Lula não vai dar jeito na situação do pobre. Quem dá jeito na tua situação é Jesus. É Ele que resolve o teu problema de pecado com Deus. Porque só Jesus perdoa pecados. Lula não pode perdoar pecados. Ele pode até te dar benefícios, te dar umas regalias aqui na terra, pode te favorecer nisso ou naquilo, mas e diante de Deus? Você está em pecado. Você precisa se arrepender. E religião nenhuma muda teu caráter com Deus. Religião nenhuma transforma você. Religião nenhuma te salva. Só Jesus salva. Só Jesus liberta, só Jesus leva para o céu. Então creia, porque eu não vim aqui chamar você para ir para a igreja. Eu vim aqui pregar para você o arrependimento em Jesus e levar você para o céu através de Jesus.
Só Jesus salva você. Amém? Creia em Jesus Cristo, como fala a Escritura. Examine a palavra de Deus e você conhecerá a verdade. E você será liberto por ela. Amém? Irmão, Deus abençoe no nome de Jesus.